aprender mais aprofundado, né? Para Certo. Então, a gente vai ter muitas aulas de QGIS, né? Os últimos 2 meses, de fevereiro a abril, a gente vai estar trabalhando só com SIG, né? E, então, a gente vai ter muito tempo para trabalhar com isso. Obrigada, Bruno. Você gosta de chamar de Bruno, ou Giovanni? Tanto faz, na verdade. Tá. Chamar de Bruno. Tem 2 Brunos e 2 Giovanni. Então, tá certo. Obrigada. Alguém mais quer falar? Se vocês quiserem deixar a câmera desligada, não tem problema não, tá? É só para mim ver vocês pelo menos uma vez, né? Tá certo, então eu vou começar a aula. Eu compartilhei com vocês uma pasta do Google Drive, onde eu vou colocar as aulas, né? Normalmente eu uso o Solar, tá? Eu até criei a disciplina dentro do Solar, coloquei o plano de ensino e abri os fóruns para quem quiser discutir. Vou até mostrar aqui para vocês. Quem quiser colocar as dúvidas no fórum em vez do grupo do WhatsApp, mas isso é opcional, tá? Então aqui eu criei, então aqui tem só o fórum, né? Aberto. E aqui em aulas tem o plano de ensino, né? Tá? Então, aí eu vou arrumar esse aqui porque parece que o arquivo não foi anexado, tá? Mas eu também compartilhei com vocês aqui no Google Drive a pasta. Quem não tiver recebido, né, o link de compartilhamento, deixa eu só aceitar aqui. Então, tudo que a gente for fazer, eu vou colocar aqui na pasta da aula Geotecnologias 2020, tá? Aí vai ter a aula 1, que é hoje, a próxima aula. Tem aqui, por enquanto, só as 3 primeiras aulas. Aqui eu vou colocar os projetos, tá? Que a gente vai ter. E os softwares, em alguns casos, eu coloquei aqui, outros eu vou compartilhar o link com vocês para vocês baixarem. E aqui tem o plano de ensino, tá? Então, quem não tiver acesso a essa pasta, entre em contato comigo para que eu possa colocar vocês aqui. Eu vi que algumas pessoas têm Hotmail, né? E aí então não tem como ter acesso ao Google Drive. Eu vou apresentar o plano de ensino, né? Deixa eu só colocar a frequência. Então foi o Nathaniel e a Janine, né? Vocês que entraram agora, coloquem o telefone de vocês no chat para que eu possa criar o grupo no WhatsApp. Então, eu já fiz a frequência, inclusive. Eu acho que a única pessoa, todo mundo está aqui. Entrou agora. São 14 alunos, né? Então tá todo mundo aqui. Professora, Aham, pode falar. então essas partes que a senhora vai colocar no solar, mesmo que tem lá no Drive, Não, porque que acontece? Como a gente vai estar trabalhando com alguns arquivos grandes, né? Às vezes projetos do QGIS ou imagens, a gente vai trabalhar mais diretamente com a pasta do Google Drive para colocar os projetos, tá? Porque o Solar ele tem uma limitação de espaço, né? Então, a gente não consegue colocar arquivos grandes dentro do Solar. Então, é por isso que a gente não vai. Eu geralmente uso nas minhas disciplinas de topografia o Solar, mas aqui nessa disciplina em particular não é ideal, né? Porque não teria como a gente anexar os arquivos que vocês forem gerar no Solar. E ele tá também certo. limita os formatos convencionais do Word, PDF, né? Então, por exemplo, shapefile ficaria difícil, alguma imagem grande a gente não conseguiria anexar lá. Então, não teria como a gente usar, né? Por isso que a gente vai usar mais o Google Drive. Só que as aulas gravadas eu vou colocar o link no celular, tá bom? Tá Para certo. vocês. Em material de apoio, aí você vai clicar na aba para abrir uma nova aba e você vai conseguir visualizar a aula, tá? Gravada. Lembrando que as presenças elas vão ser contabilizadas na participação da aula ao vivo, tá? Então, quem tentem participar da aula ao vivo, tá? Deixa eu ver quem que é aqui. Lucas, né? Então eu
vou passar o plano de ensino para a gente começar a aula. Essa primeira aula eu vou fazer só uma introdução para vocês, vou falar do plano de ensino, introduzir o que são as geotecnologias, algumas aplicações dela, tanto no âmbito acadêmico quanto profissional, tá? E aí eu vou deixar em aberto para vocês encontrarem aplicações ou artigos para a gente comentar na próxima aula, né? Então, aqui eu vou apresentar, eu coloquei o plano de ensino. Acho que assim é melhor, né? Então, o objetivo do curso, né, é você entender as diversas aplicações, né? Então, a geotecnologia são ferramentas que você pode utilizar, pode ser aplicada em diversas áreas, né? Normalmente é muito utilizado na área ambiental, na área da geografia, da cartografia, mas tem surgido bastante uso dela na engenharia civil, na arquitetura, né? Então, o conhecimento e aplicação na engenharia, né, das diversas geotecnologias, né, os principais princípios, métodos de medição, erros, processamento, tratamento e análise de dados espaciais. Tá? Então, é isso que a gente vai estar trabalhando, com dados espaciais, ou seja, que a gente tem coordenadas associadas a eles, aos dados. Tá? Então, a gente sempre vai estar trabalhando com dado espacial, que tem uma coordenada, latitude, longitude, ou coordenada TM, norte, este. Então, a gente vai aprender tanto os conceitos quanto a manipulação desses dados em diversos programas ou softwares. Então, eu recomendo vocês terem um computador disponível, né, para que vocês consigam processar e trabalhar com os dados. Tá? Algumas técnicas de processamento vai requerer uma certa capacidade computacional, né? Então, se alguém tiver alguma dificuldade com isso, pode entrar em contato comigo para a gente ver como resolver, tá? Normalmente a gente faz essa aula no laboratório de informática do LAG. E aí então vocês têm acesso aos computadores de lá, né? Mas como a gente está fazendo aula remota, isso talvez dificulte um pouco para vocês. Então, para realizar os projetos, e talvez até durante a aula, é interessante que vocês estejam no computador, não no celular, tá? Para poder usar os programas que a gente vai trabalhar aqui. Então, a gente dividiu a disciplina em vários componentes, né? Então, é bem introdutória, a gente vai fazer uma revisão da parte de topografia, principalmente a parte da altimetria e a parte de cálculo e locação de curvas circulares, e como fazer o processamento de tudo isso no Data GeoSys. A gente vai entrar um pouco em cartografia e geodésia, onde a gente vai entrar um pouco nos conceitos de o que é cartografia, geodésia, transformação de coordenadas, tá? E a parte de georreferenciamento de imagens. Alguém perguntou dos laboratórios que estará aberto, né? Que eu saiba, o LAG não está aberto. O técnico, né, ele não está lá. E, então, não tem acesso aos computadores de lá. Eu não sei quanto a biblioteca, mas tem vários programas que vocês vão precisar instalar que não tem nesses outros computadores. E eu não sei qual a liberdade de vocês fazerem isso em algum computador público. É por isso que eu fiz, vai ser em dupla, né, os projetos, para que vocês possam entrar em contato com alguém que não tem acesso, talvez que tenha acesso ao computador, né. Além do Giovanni Santos, tem alguém mais com problema de ter acesso a um computador para fazer os trabalhos? Porque, infelizmente, a gente não vai ter levantamento de campo com GPS e nem com veículo aéreo não tripulado, o VANTS, porque a gente não. Primeiro que um VANTS a gente não tem nenhum no LAG que a gente possa usar para fazer o levantamento. Segundo, que a gente não tem como ter as aulas presenciais. Então, a gente não vai ter aulas de campo. Vai ser tudo na teoria, infelizmente, tá? Então, aí a gente vai ver a parte de cartografia, depois a gente vai ver a modelagem numérica do terreno, interpolação de pontos e geração de imagens contínuas, né? Vamos ver o básico da fotogrametria e um pouquinho da fotogrametria com RPAs, né? Só que acontece que nessa parte, normalmente, eu daria uma aula prática mostrando o processamento dos dados, né?
Só que devido à limitação computacional do computador de vocês, porque para fazer processamento de fotografias, né, obtida com VANT, você precisa de um computador muito bom, com pelo menos 16 GB de RAM, né, e porque senão ele não faz o processamento, ele consome muito da memória RAM, os programas que fazem processamento das imagens. Então, se você tiver um computador não muito bom, você não consegue processar os dados. É por isso que a gente vai ver só na teoria, tá? Na parte de sensoramento remoto, a gente vai tentar fazer o processamento dos dados. E também na parte de sistemas globais de posicionamento por satélite, tá? A gente vai ver também trabalhar muito com SIG, né? Metade a gente vai ter 2 meses dedicado a trabalhar com SIG, que são sistemas de informação geográfica. Então, a gente vai começar hoje. Hoje eu vou fazer uma introdução de todos os conceitos sobre isso e falar um pouco de algumas aplicações. Vocês têm que ter o pré-requisito de topografia. Muitos de vocês já cursaram há um bom tempo topografia, então acaba que a revisão que eu vou fazer hoje e amanhã não vai ser tanto uma revisão, assim, né? Vocês vão ter que talvez reler o livro, dar uma estudada nisso. Então, a gente vai ter 6 projetos e eles vão ter pesos diferentes. Os 2 projetos, até o 5º projeto, vai ser em dupla, tá? E o último projeto vai ser até em grupo, né, de 3 pessoas. Então, a gente vai ter o projeto 1, que vamos fazer a partir da próxima aula, eu vou passar ele, tá? Onde a gente vai usar o Data GeoSys. Eu coloquei lá na pasta o Data GeoSys, eu queria que vocês baixassem, tá? A versão demo dele, que a gente vai estar trabalhando com ele na próxima aula. A gente vai usar o QGIS e o ProGrid depois para fazer o georreferenciamento de uma imagem do Google Earth e também transformação de coordenadas de um datum para outro, de coordenadas geodésicas para coordenadas planas no ProGrid. Tá? Tanto o QGIS quanto o ProGrid são softwares open source que você consegue baixar sem nenhum problema, tá bom? Depois a gente vai ter um projeto 3 de modelagem numérica de terreno, de delimitação automática de uma bacia hidrográfica e da rede de drenagem usando o QGIS. A gente vai aprender a interpolação de pontos, os métodos de interpolação de pontos para geração de uma superfície contínua, tudo isso no projeto 3. No projeto 4, a princípio, a gente vai usar o QGIS e os Orpheus Toolbox. Eu vou mandar para vocês um tutorial de como baixar o Orpheus Toolbox, que é um plugin do QGIS, tá? E, se for o caso, nessa sessão, a gente pode vir a trabalhar com Spring também, tá? E no projeto 5, a gente vai usar o Leica GeoOffice. Ele é pago, tá? A gente tem a licença dele lá no LAG, mas como a gente vai estar trabalhando em casa, a gente vai usar a versão craqueada dele, porque a gente está trabalhando em casa e não tem acesso aos computadores lá do LAG, para usar a versão original, com a licença, né? E a gente vai usar o IBGE PPP, que é online, né? É um site do IBGE. E no projeto final a gente vai estar trabalhando só com QGIS. Então eu vou daqui a pouco falar mais detalhadamente sobre esses programas que nós vamos estar trabalhando e como vocês podem baixar eles. Eu recomendo que pelo menos o Data GeoSys, o QGIS, o ProGrid e o Google Earth vocês já tenham baixados até as próximas 2 aulas, tá? Então, a gente vai ter as aulas online, a gente vai ter o fórum aberto lá no Solar e também o grupo do WhatsApp para tirar dúvidas. A gente vai ter os 3 primeiros projetos, vai valer 0,20, então um peso de 20% na nota. O projeto 4 e 5, 30% na nota, e o último projeto vai valer 50%. Por que o último projeto vale tanto, né? Porque além de vocês fazer todo o processamento dos dados, vocês vão ter que escrever um artigo de no mínimo 8 páginas. E é feito em grupo, então ele vai gastar 2 meses para ser feito esse projeto final. Tá? E é interessante que depois vocês podem até publicar o trabalho, se ficar interessante, ou num simpósio, ou numa revista de geoprocessamento. Então, essa é a ideia, tá?
Então, hoje eu vou apresentar um pouco dos conceitos de geotecnologias e algumas aplicações. Eu deixei alguns artigos para vocês lerem lá na pasta. Tá? E na aula 2 a gente vai fazer a revisão de topografia. Eu vou começar essa revisão hoje com vocês. E a gente vai finalizar na próxima aula, porque a gente vai ter uma atividade prática durante a aula no Data GeoSys. Então, durante a aula, a gente vai usar o Data GeoSys. Por isso que quem puder, já baixa ele. Já está lá na pasta de softwares no Google Drive. E aí a gente vai ter uma aula sobre revisando a questão das formas e dimensões da Terra, sistemas de referência, sistemas de coordenada e transformação de coordenadas, que entra na área da cartografia e da geodésia. Vamos ter 2 aulas sobre isso, onde eu vou mostrar para vocês como fazer o georreferenciamento de imagens de satélite e como usar o ProGrid, né? A gente vai dar uma introdução sobre o modelagem numérica de terreno e vamos ter uma aula prática sobre isso. Então, até a aula 5 vai ser agora antes do recesso, né? Que começa dia 23 de dezembro. Então, a gente vai ter o recesso do Natal, aí depois a gente vai voltar falando da fotogrametria, sensoriamento remoto e sistemas GNSS. Aí, a partir do meados de fevereiro, nós vamos começar a trabalhar com o SIG. E aí vocês vão ter 3 aulas para a gente ir trabalhando e tirando dúvida do trabalho de vocês, do projeto final, né? Aí eu abri no fórum. Então, as 3 primeiras aulas estão abertas. Da agora até dia 8, aí depois a gente tem a modelagem numérica do terreno, vai ficar aberta até depois do recesso, no início de janeiro, né? Tá bom? Aí tem as datas aqui e aqui os projetos, né? Então, todos os projetos vão ser feitos em dupla, com exceção do último, que vai ser feito em grupo, de 3 pessoas. Então, o primeiro projeto, a gente vai fazer o traçado e calcular os elementos de uma curva circular simples usando o Data GeoSys e usando o Excel, tá? Então, nesse projeto, vocês vão gerar automaticamente os cálculos no programa e também fazer o cálculo manual no Excel dos elementos de uma curva circular simples. A gente não vai trabalhar com curvas de transição, nem superelevação, tá? Vocês vão ver tudo isso no PCIV, né? Projeto de construção da infraestrutura viária. Quem não viu, acho que algumas pessoas já devem ter visto, né? Quem está mais para o final do curso. Mas aí vai ser uma revisão sobre tudo isso. E aí na aula 3 a gente vai georreferenciar uma imagem, então vocês vão selecionar uma área, salvar no Google Earth Pro, né? Então vocês vão ter que dar um zoom na área de interesse. Vamos escolher 10 pontos de controle, vai anotar esses pontos, as coordenadas, e a gente vai georreferenciar essa imagem no QGIS. Você pode georreferenciá-la no GVSig também, que é outro software livre, né? Mas a gente vai, para não ficar instalando muitos softwares, né? A gente vai fazer no QGIS, tá? E a gente vai converter as coordenadas geodésicas em coordenadas cartesianas, usando o Excel e o ProGrid. Então, vocês vão aprender as equações para converter uma coordenada geodésica em uma coordenada cartesiana. E também vamos usar o programa do IBGE, o ProGrid. Na aula 4, tá? Aí vocês vão no projeto 4, no projeto 3, né? Na aula 4, a gente vai escolher um município, uma bacia hidrográfica, tá? E a gente vai interpolar pontos para geração de uma superfície contínua, extração de uma curva de nível, ou caso a gente não consiga ter acesso aos pontos cotados de altitude do município, a gente vai usar a imagem SRTM, que é uma imagem de radar. E aí, a partir desses dados de altitude, nós vamos delimitar automaticamente uma bacia hidrográfica e vamos gerar automaticamente a rede de drenagem. E aí, no projeto 4, a gente vai fazer uma classificação de cobertura e uso do solo dessa mesma bacia hidrográfica do projeto 3, usando imagens Sentinel, que são imagens de um satélite da ESA, né? Agência Espacial Europeia.
Nós vamos utilizar o satélite Sentinel-2A. E aqui, no projeto 5, a gente vai trabalhar com pós-processamento de dados GNSS, usando dados de forma método de levantamento absoluto, relativos de base curta, de base longa. E no projeto final, vocês vão escolher um fenômeno para estudar e vão trabalhar, fazer análise espacial desses dados vetoriais ou matriciais, que são polígonos, linhas, pontos e dados de imagem, né? No ambiente de SIG, e vão escrever um artigo de até 8 páginas, com mapas e figuras. Sim, é o Giovanni, né? As imagens de satélite que a gente baixa, né, pelo menos dos satélites da ESA, como o Sentinel, o Landsat, já vêm georreferenciadas. Só as imagens mais antigas, né, antes do Landsat 5, que aí a gente tem que georreferenciar elas, tá? Então, assim, e as imagens pagas, como do QuickBird, Conos, muitas vezes você já compra elas, essas imagens proprietárias, já georreferenciadas. As únicas imagens que não vêm georreferenciadas são do Google Earth quando você salva a imagem. Ou seja, se você tirar a imagem do Google Earth, ela perde o georreferenciamento. Certo? Se eu trabalho a imagem dentro do Google Earth, a gente tem ela georreferenciada. Mas o Google Earth restringe um pouco você ter acesso a essas imagens, justamente para você poder precisar comprar essas imagens, né? Porque ele tem uma parceria com essas empresas, como, igual eu falei, QuickBird, Iconos, e para poder visualizar as imagens. Mas se você quiser fazer um tratamento, um processamento em cima delas, você tem que comprar as imagens. Sim, você tem acesso a algumas imagens, mas elas já vêm, já referência. Você está falando do Google Earth? É o Giovanni Santos, né? Então, que imagem de qual satélite? Ah, sim. Depois você me manda, tá? Para mim dar uma olhada, viu? Tem algumas que você consegue visualizar ou ter acesso a algumas imagens de amostra também, né? Talvez é isso. O Planet Labs, por exemplo, para você ter acesso às imagens de maior resolução, você tem que pagar como um pacote, igual no da Netflix. Você paga por mês e tem acesso às imagens diárias. Eu não entendi a sua pergunta, Giovanni, porque, assim, modelagem digital de elevação, está falando esses modelagens digital de elevação, que é obtida com... Porque, assim, o modelo digital de elevação é um produto que pode ser obtido de várias fontes. Você pode obter ele de pontos de GPS, né, de alta precisão, você pode obter ele da topografia, ou você pode obter de uma nuvem de pontos extraída por meio da aerotriangulação de fotografias, né? Fotografias aéreas. Então, você pode gerar um modelo digital de elevação a partir de fotos, fotografias, a partir de pontos no terreno, de GPS, ou de pontos levantados com a topografia. Agora, eu não entendi, assim, o que você diz, né? Porque modelo digital de elevação ao produto. Você está falando do SRTM? Sim. O SRTM, ele tem 30 metros de resolução espacial, né? Então, você não consegue ter muito detalhe para a questão de trabalhar com obras ou de engenharia, tá? 30 por 30 metros. Então, um pixel de uma altitude cobre uma área de 900 metros quadrados. Então, para estudos regionais, né, por exemplo, o município de Fortaleza como um todo, o estado do Ceará, a região metropolitana, você pode usar o SRTM. Se eu for fazer uma obra e eu preciso de uma precisão altimétrica, eu não posso usar o SRTM, tá certo? E lembrando que os dados de altitude do Google Earth são obtidos do SRTM. Então, ele também tem esse nível de precisão muito baixo. Eu vou até comparar com vocês um trabalho que eu fiz. É uma análise exploratória, comparando pontos levantados no nivelamento geométrico de um projeto geométrico da CE 040 com essas mesmas altitudes obtidas do SRTM. Você vai ver, depois eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver a diferença, é muito grande nos valores de altitude, tá?
Então, voltando aqui. Tá. Então, no projeto 6, vocês vão ter que estudar, escolher um fenômeno e uma área de estudo para estudar e analisar. Tá? Por isso que a gente já vai falar um pouco de algumas aplicações agora, para vocês já irem pensando nisso, para quando chegar lá no projeto final, vocês já terem pensado. Porque é o seguinte, às vezes você tem uma ideia muito brilhante, mas não tem dados disponíveis. E não tem como fazer o levantamento dos dados. Então, aí não tem como você fazer o trabalho. Então, tem tudo isso que a gente tem que pensar quando a gente está trabalhando com dados espaciais, tá? Aí aqui tem alguns livros, né? Fundamentos de cartografia. Esse a gente vai usar muito também, esse processamento de imagem e sensoramento remoto. Eu tenho ele digital em PDF. E esse aqui também, fotogrametria digital, eu tenho ele em PDF. Certo, então, a aula 1. Alguém tem alguma dúvida sobre o plano de ensino? Então, só que a gente vai ter 48 horas, mas é muito difícil a gente ficar as 3 horas, tá? Trabalhando aqui às 3 horas. Só quando a gente tiver mais aulas no computador, porque eu acho que vai ser mais difícil, assim, de todo mundo acompanhar durante a aula, né? Estando todo mundo online e à distância, né? Quando é na sala de aula é mais fácil, né? E só lembrando que os projetos, né, vocês têm o prazo para entregar. Então, o primeiro projeto que eu vou apresentar na próxima aula, dia 1º, né? Aí vocês vão ter até dia 12 para entregar. Então, o projeto 1, 2 e 3, vocês vão ter até dia 12 de janeiro, né? Que é logo quando a gente voltar do recesso para entregar. Então, vocês podem entregar os 3 juntos ou cada um separado, não tem problema. Então, você vai compactar os arquivos de cada projeto, vai colocar no Google Drive, tem lá a pasta aqui, projetos, projetos alunos, projeto 1, projeto 2, etc. Lembrando de colocar o nome de vocês no arquivo compactado. Aí, depois eu vou falar mais especificamente as instruções de cada projeto, tá? Certo? Então é isso. Alguma dúvida? Vamos ver aqui. Se alguém quiser fazer o grupo, eu vou montar o grupo do WhatsApp, né? Todo mundo colocou aqui o número de telefone. Deixa eu ver aqui. Gabriel, eu não. Acho que não tem aqui. Tá, o Gabriel não colocou, nem o Giovanni Bruno colocou, né? Tá aqui. Cirlane, eu já tenho o número dela. Giovanni Santos. Aqui o Gabriel colocou. Agora, eu não tenho o do Antônio, o do Giovanni Santos, eu vou olhar aí de novo, e o do Luiz Fernando, né? Desculpa, é que deve ter passado ali. Quem não tiver, colocar aí não vai poder acompanhar o que está acontecendo, né? Então, eu sei que às vezes é chato, vocês devem ter um grupo a cada disciplina, né? Aí fica aquele tanto de grupo no WhatsApp, aquele tanto de número. Mas é só no momento atual, né? Então, vamos lá. Então, hoje eu vou só introduzir um pouco, né? E falar dos artigos que trata disso. Infelizmente, no Brasil não é muito usado as geotecnologias em geral para trabalhos práticos de engenharia, né, no mundo profissional, né? É muito usado no âmbito acadêmico, mas
Então, as geotecnologias são um conjunto de tecnologias, né, para a gente coletar dados, informações, fazer o processamento dessas, né, em programas, softwares, e fazer análise, né, e ofertar informações com referência geográfica. É uma coisa interessante. Enquanto, por exemplo, no CAD, nos CADs, você tem lá o desenho, você tem, sabe, distância, área, mas a gente não tem associado necessariamente uma informação geográfica, uma coordenada, né? Então, a vantagem das geotecnologias é que eu posso pegar qualquer informação que eu tenho no computador, né? E aí eu posso transferir isso, por exemplo, para um GPS de navegação, e eu posso ir em campo, né? E achar essa mesma área no campo, que eu tenho essa informação no computador, de forma bem simples. Então, você tem uma representação da realidade, porque todos os dados têm informações espaciais associadas a ele. Fora que nos sistemas de informação geográfica e em todas as geotecnologias como um todo, a gente tem muitas informações agregadas além das coordenadas, né? Então, por exemplo, no sistema de informação geográfica, a gente tem, tanto para dados vetoriais quanto matriciais, a gente tem informações de coordenadas, e no caso dos dados vetoriais, a gente pode ter tabelas associadas com diversas informações ou atributos sobre aquela informação espacial, né? Então, por exemplo, eu tenho um ponto, né, de solos, onde eu fiz um levantamento de solos, onde eu tenho as coordenadas dele. Eu posso colocar essas coordenadas no GPS e no local. Então, eu tenho uma referência verdadeira para aquele ponto. E eu posso colocar uma infinidade de informações na tabela de atributos que vem associada a esse ponto. Né? Por exemplo, a questão de saturação do solo, químicas do solo, né? Informações geotécnicas do solo, granulometria, uma infinidade de informações que eu posso levantar daquele ponto, daquele dado espacial, certo? E eu posso atribuir aquela informação. Então, eu ligo tanto a representação daquele fenômeno no computador ou no mapa impresso, com uma infinidade de informações. E eu posso visualizar essa informação com tabela de cores, com gradiente de cores, símbolos, de várias formas possíveis. Então, você consegue integrar informações. Por exemplo, às vezes você está fazendo uma obra, né? Você pode associar aquele eixo da via, qualquer informação que você quiser, né? O custo, áreas de aterro, por exemplo, eu tenho áreas indicando áreas de corte e aterro, eu posso indicar informações de volume, do material, tudinho. O que eu quiser eu posso colocar lá, entendeu? Isso é a vantagem dos SIGs, né? A cartografia digital é basicamente o uso desses dados e para a geração de mapas, né? Mapas digitais ou cartas, de forma que você pode imprimir e ter essa informação, né? No caso da fotogrametria, é onde eu uso imagens, geralmente fotogrametria é associada a imagens obtidas de câmeras digitais a bordo de aeronaves ou às vezes a câmeras tiradas a bordo de veículos, né, como carros ou câmeras estacionárias, onde eu tenho informações de coordenadas associadas a ela. Então, na fotogrametria que a gente vai trabalhar aqui, no âmbito das geotecnologias, eu tenho que ter uma informação espacial, né? Coordenada X, Y, latitude, longitude, alguma coisa assim associada às fotos. Se eu não tiver, eu não consigo trabalhar no âmbito das geotecnologias, é só uma foto, né? O mesmo vale para o sensoramento remoto. No caso do sensoramento remoto, engloba tanto a fotogrametria, que são as fotografias obtidas com câmeras digitais, quanto os sensores a bordo dos satélites, tá? Ambos são bastante semelhantes, só que os objetivos são um pouco diferentes, tá? Por isso que eu separei em fotogrametria e sensoramento remoto. E o sistema de posicionamento global GNSS pode ser utilizado para várias coisas. Por exemplo, pode usar até para monitoramento de obras, né? Produtividade de obras de terraplanagem, para georreferenciamento dessas fotografias
obtidas com aeronaves, e então melhoramento da qualidade do posicionamento, para uma infinidade de coisas, para geração de modelos digitais de elevação de alta precisão, né? Modelos digitais de superfície, para navegação, tem uma infinidade de usos. Né? E a parte da topografia georreferenciada. A gente não vai ver muito de topografia, porque vocês já tiveram disciplina de topografia. Né? Então, vai ser uma breve revisão sobre tudo isso. Lembrando que nessa questão dos GNSS, Sistema de Posicionamento Global, está surgindo desde 2017 o uso de smartphones, né, de dupla frequência, e tem vários estudos tentando, por exemplo, gravar os dados brutos do GPS no smartphone para fazer pós-processamento deles, usando os smartphones, alguns modelos que já existentes, para levantamentos com RTK, né? Então, é algo bem novo, que surgiu nos últimos 2 anos, né? E eu vou mencionar um pouco sobre isso também com vocês, né? A inovação do uso do GPS de smartphones, tentando melhorar a precisão deles para que eles possam ser usados no lugar de GPS geodésicos, né? Lembrando que um GPS geodésico custa mais de 50 mil reais, enquanto com 2.500, 3 mil reais a gente consegue comprar um smartphone desses que possibilita gravar esses dados, fazer o pós-processamento. Né? Então a diferença de preço é muito grande, por isso que está surgindo muitos estudos nessa linha, né? Outra coisa, por exemplo, a questão da fotogrametria. Até poucos anos atrás, né, antes de 2011, por aí, 2010, todas as dados de fotogrametria a gente tinha era com aeronaves pilotadas, né, de grande porte, com câmeras métricas. Então, o esforço e o custo era muito alto. Agora, né, com 4, 5 mil reais, você compra um Phantom 3 ou 4 e você consegue fazer um levantamento. A precisão ainda não é muito boa, por isso que a gente já atrela os levantamentos de GNSS com uso desses RPAs de baixo custo, para que você possa melhorar a qualidade nas medidas do posicionamento, distância, área, volume, né? Que pode ser extraída da fotogrametria. Então, hoje eu vou falar um pouco disso e da topografia. Já vou fazer uma revisão da topografia com vocês, né? Alguns, como a Cirlane, que é minha monitora de topografia, já viu bastante topografia, mas alguns de vocês estão no final do curso e já tem um bom tempo que não viram, né? E aí, depois disso, a gente vai ver a questão de geodésia e cartografia, tá? E aí, assim por diante. A gente vai ter uma aula sobre modelagem numérica de terreno. Por exemplo, na próxima aula, a gente vai ver a modelagem numérica de terreno e modelos de elevação gerados no DataGeoSys. Depois a gente vai ver como fazer isso no QGIS, tá? E aí a gente pode até depois comparar essas aulas, aula 2 com a aula 5 e ver as diferenças, né? Nos produtos gerados pelo DataGeoSys, que é um programa de topografia, CAD, com um programa de SIG. Então aí a gente vai ter todas essas aulas. Eu dediquei só uma aula para fotogrametria, porque primeiro que a gente não tem um RPA para fazer um levantamento de campo. Eu gostaria mesmo era de levar vocês para o campo, da gente fazer o planejamento do voo, tirar as fotos, né? Depois a gente descarregava os dados, fazia o pós-processamento dos dados, ou no Agisoft, ou no Pix4D, ou em algum outro programa, né? Tem vários programas que dá para fazer isso. E a gente trabalhava tudo isso, né, em sala. Mas, infelizmente, a gente não tem um. Eu tenho um projeto com o pessoal da mecânica e com o professor Ernesto, lá do DET, onde a gente vamos construir o nosso próprio drone. A gente já comprou as peças, está faltando só a bateria, que não chegou ainda, e a câmera. E a gente vai montar um drone nosso, para a gente poder usar ele para pesquisa e também para aula, né? Eu propus a criação de uma disciplina só de aerofotogrametria e sensoriamento remoto, justamente para explorar essa questão de levantamento em campo, com drone, como fazer o processamento dos dados,
com a questão de trabalhar com imagens satélite, explorar todas as técnicas de processamento digital de imagens. Então, assim, a ideia era, espero que quando surgir a disciplina for aprovada, ela já foi aprovada no CT, né? Mas ainda está caminhando por questões burocráticas, que aí depois que a gente tiver finalizado a montagem do drone, a gente vai poder usar eles nas aulas, né? E no caso, por exemplo, também do GNSS, tá? A gente tem um receptor da Topcon geodésico lá, só que como a gente só tem um receptor, a gente não consegue fazer o posicionamento relativo, que a gente precisaria de 2 receptores geodésicos para isso. Então, primeiro que a gente não pode fazer pela questão da pandemia, e segundo, pela questão de que a gente não tem esses dados geodésicos para fazer o levantamento de campo. Para fazer um levantamento usando só um receptor, a gente teria que deixar ele estacionado lá 3 a 4 horas no mesmo ponto. Então, não é muito interessante, né? Mas, de qualquer forma, se a gente estivesse de forma presencial, eu ia mostrar para vocês como usar o GPS da Topcon, que a gente tem lá. E a gente vai usar muito, trabalhar muito com QGIS. Só que para ilustrar isso, né, então, quando a gente fala em topografia, a gente trabalha com estações totais, com teodolitos, né, a gente faz medidas de distância e ângulos, tá? E a gente tem uma coordenada, igual esse exemplo aqui, o ponto 1, onde a gente tem uma coordenada conhecida. Essa coordenada conhecida é previamente levantada com GPS geodésicos, onde a gente tem precisões de poucos centímetros, menos de 2 centímetros de erro, né? Normalmente, ou se não é feita uma transposição da coordenada usando a topografia. A gente também tem as redes de monitoramento do IBGE, que a gente pode usar como referência. Só que no caso lá a gente só tem um ponto, no caso do porto, de GPS geodésico do IBGE. Tá? Aqui, quando a gente for trabalhar com geodésia e cartografia, só um parênteses, na topografia a gente assume que a Terra é plana, a gente trabalha com plano topográfico. Aqui na geodésia a gente leva em conta ou a esfericidade da Terra, a forma da Terra, né? No caso da geodésia, ela trabalha com a forma da Terra como um geóide. É usado muito para estimativas de altitude, né? Com precisão. Que a altitude é estabelecida levando em conta o nível médio dos mares. Tá? E o campo equipotencial gravitacional, né, da Terra. Como a Terra tem variações no campo gravitacional conforme a massa dos materiais, né, então, diferentes tipos de rocha, magma e água tem diferentes... A massa é diferente, então a interação com o campo gravitacional também é diferenciada. Então, é por isso que a Terra não é uma forma de uma elipse ou uma esfera, ela mais se aproxima a essa forma irregular, tá? Justamente pela influência do campo gravitacional com os materiais, tá? Essa imagem aqui, né, que é usada no GEOD, é obtida de um satélite americano chamado GRACE, né? Gravity Recovery Mission. São 2 satélites gêmeos que eles estão uma distância à parte fixa, né? E à medida que eles se aproximam, se distanciam um pouquinho, é feita essa medida, né? E é calculada a anomalia do campo gravitacional. E é gerada essa imagem de anomalia, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, toda rugosa. E ela é usada nos estudos da geodésia, no campo da geodésia. A gente não vai entrar muito na geodésia, que é a parte matemática, computacional, é bastante complexa e não vai servir vocês a nada. Vocês são engenheiros civis, então vocês não vão precisar trabalhar com isso. Então a gente vai trabalhar de forma superficial com a geodésia, tá bom? Então, quando a gente trabalha com cartografia digital, basicamente é a elaboração de mapas, mas de forma digital, né? Tem toda a questão, né, da cartografia temática, estabelecimento de cores, símbolos, né, padrões que você pode usar, formas de representação de diferentes tipos de fenômeno, que é trabalhado na cartografia digital. O que a gente vai trabalhar mais, que é o SIG, que é a parte de tratamento e análise de dados espaciais, né, que é onde a gente vai tanto gerar dados brutos, você pode gerar dados
a partir de uma imagem, né? Por exemplo, um dado de uso e cobertura da terra. Você pode integrar dados já existentes, né? Então, por exemplo, eu tenho um dado de drenagem, um de residência ou edifícios, de vegetação. Eu posso fazer o que a gente chama de merge no ambiente de SIG e juntar tudo, compilar tudo em um único dado. Tá? Você pode fazer análise da geoestatística, né? Ou seja, da correlação existente entre os objetos por estarem mais próximos ou longe, né? Um do outro. Que tem a ideia da geoestatística que objetos próximos tendem a ter uma alta correlação entre si. Objetos próximos no espaço, né? Certo? Então, é tudo isso que a gente vai ver um pouco na parte de SIG. E a parte da modelagem numérica de terreno, você pode usar pontos de altitude ou de qualquer outra informação, mas é onde eu tenho pontos isolados, né? E por meio de geração de uma grade triangular ou regular, ou seja, pixels quadrados ou triângulos ou hexágonos, né? Eu parto de um dado onde eu tenho uma informação pontual para uma informação contínua, que é a questão da interpolação matemática de pontos para a geração de uma imagem contínua. Quando eu trabalho com altitude, é chamado de modelo digital de elevação. Mas se eu trabalhar com solo, geologia, temperatura, qualquer outro dado pontual, é simplesmente modelagem numérica, né? Então, depende da fonte da sua modelagem, tá? E a questão a gente vai trabalhar com fotogrametria, né? Eu posso até mostrar para vocês, se der tempo, né? O processamento desses dados, com o levantamento que eu fiz com o meu aluno de TCC, né? Então, a gente pode trabalhar com isso, né? Esse aqui é o Phantom, né? Que é um modelo mais simples. Hoje tem modelos muito mais sofisticados. O que a gente está pensando em montar é semelhante ao Phantom. Nós queríamos colocar um chip de GPS RTK nele, né? De geodésico, no nosso drone. Só que existem apenas 2 empresas que fabricam esse chip para colocar em drones, né? E pela questão do dólar e importação, ia ficar mais de R$ 2.000 só a implementação desse receptor no drone. Mas, em compensação, você não ia precisar levantar pontos com GPS geodésico em campo para fazer amarramento das fotos e geração da nuvem de pontos, do modelo digital de elevação e tudo mais. Então, no momento a gente só vai ver isso na forma teórica. Aqui só mostrando que a questão do GPS é basicamente o quê? É um receptor que detecta uma onda que é emitida. Os satélites, eles emitem ondas em várias frequências. Temos várias constelações, é por isso que a gente não chama mais GPS, sim GNSS, que o GPS é a constelação de satélites americana, né? Temos o GLONASS, que é russo, Beidou, chinês, né? Temos o Compass, temos várias constelações hoje em dia, o Galileu, que é europeu. Então, por isso que a gente trabalha com GNSS, não GPS. Tá, só mostrando aqui como que é, então a gente tem um receptor que fica em tela, tem uma antena, a antena vai pegar essa informação da radiação eletromagnética que vai chegar, vai transformar em sinal elétrico, vai ser processado nesse receptor, ou armazenado e sendo feito pós-processamento depois, no computador. Então, é isso, ele vai detectar os satélites que estão passando no momento do levantamento. Antigamente, né, depois eu vou falar mais sobre isso na aula, você tinha que esperar o dia inteiro, tinha que marcar o horário exato da passagem de pelo menos 4 satélites, porque não tinha muitos satélites disponíveis para fazer o posicionamento por satélite. Então, você precisaria de no mínimo 4 para ter uma precisão boa. Então, se você perdesse a hora da passagem do satélite, você tinha que fazer o levantamento no dia seguinte. Então, eu tinha que esperar um dia inteiro só para fazer um levantamento, um ponto. Hoje em dia, né, a gente tem mais de 40, 50 satélites por constelação, né? Então, qualquer hora que você for olhar no céu, deve ter pelo menos uns 20, 30 satélites passando. Aqui é a questão da imagem satélite, né? Que é obtida com satélites orbitais. Pode falar. Mas eles têm que estar a uma distância, né, da superfície que seja suficiente, né, para fazer esse posicionamento. Então,
Só alguns deles são utilizados, né, para isso. Isso, o que acontece? Não é muita distância, né? Porque eles estão em órbita fixa, né? O que acontece é a posição no céu, né? Isso que você quer falar. Sim, você coloca a máscara de elevação, né? Porque a gente não quer, por exemplo, pegar os satélites que estão muito próximos do horizonte, que eles sofrem muita interferência da atmosfera, né? A onda, corre o quê? Refração, né? Um pouco de absorção, espalhamento da radiação, à medida que ela Pela camada, atravessa a né? Pela camada de atmosfera. ozônio. Isso. Por isso que a gente coloca o que chama de máscara de elevação, então só os satélites próximos mesmo ao horizonte que não vão ser contemplados, né, no processamento. Também tem como você excluir os satélites, a gente vai ver isso quando a gente for falar disso aqui, dependendo da saúde do satélite, né. Então, eles trazem a mensagem de navegação à saúde, ou seja, se ele está ou não danificado. Então, você pode excluir algum satélite se tiver com defeito também. Mas a gente vai ver isso na aula sobre GNSS. E a gente vai ter 2 aulas sobre isso. Então, uma aula a gente vai ver a parte teórica, conceitual, e na outra a gente vai ver a parte de processamento dos dados, né? E a parte de levantamento em campo, infelizmente, a gente não vai poder ver, né? Se até lá voltar, né? Porque não sei se vai ter previsão de voltar às aulas presenciais em algum momento. Mas, se voltar, antes de acabar o semestre, que é em abril, eu mostro para vocês, com o receptor que eu tenho lá da Topcon, como você configurar e colocar para gravar os dados, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? De que a gente pode ter receptores a bordo de navios, carro. Hoje em dia é muito usado para navegação, né? Só que a precisão dos receptores de navegação é de 3 a 5 metros. Os geodésicos é inferior a 2 centímetros, alguns deles, né? Então, dependendo do método de processamento e de levantamento, você consegue erros inferiores a 2 centímetros. E assim, com os smartphones de dupla frequência, o pessoal tem conseguido erros inferior a 1 metro, mas não tão preciso quanto 2 centímetros, né? Em torno de alguns decímetros. 50, 70 centímetros de erro, por aí. Mas já é uma melhoria em relação aos smartphones normais, que o erro é de 3 a 5 metros. Alguma dúvida até o momento? Não? Peraí. O Meet está separado aqui, peraí. Peraí só um minuto. Alguma dúvida? Não? Então eu vou continuar. Agora eu vou falar um pouco dos conceitos e aplicações das geotecnologias na engenharia. Eu vou até deixar alguns artigos para quem quiser ler, né? Mas então a topografia, né, é a parte que faz o levantamento de campo, que tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade terrestre. Então, a topografia ela é limitada em extensão, né? Então, acima de, alguns dizem 30, 50 quilômetros, você não pode mais fazer um levantamento usando a topografia. Porque aí você vai ter erros nas medidas de distância, de ângulos, decorrente da esfericidade da Terra. Tá? Então, em distâncias pequenas, o erro decorrente da fato da Terra ser esférica não é significativo. Tá? Então, na topografia, a gente faz o levantamento medindo ângulos, distâncias e desníveis, né? E aí, com isso, a gente pode obter coordenadas planimétricas, x e y, coordenadas altimétricas, tá? No caso de coordenadas planimétricas e informações da altimetria. Se você amarrar o levantamento a pontos de coordenadas já georreferenciadas, ou seja, uma rede georreferenciada, aí é denominada de topografia georreferenciada. O que acontece? Muitas vezes você vê, a pessoa fez um levantamento topográfico, mas se ela não amarrou o levantamento a pontos com coordenadas geodésicas ou planas, né, UTM, ou geodésicas previamente conhecidas e determinadas, você não consegue depois espacializar a informação da topografia. Né? Então, vamos supor que a gente tem várias pessoas que fizeram um levantamento topográfico numa mesma região. E se eu quiser compilar todas essas informações, eu não consigo se não tiver amarrado a um sistema de coordenadas, tá?
Por isso que é importante, quando vocês forem fazer o levantamento topográfico, ter como referência pontos de coordenadas conhecidos. E um sistema de referência, seja geodésico, latitude, longitude, seja o TM, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre sistemas de coordenadas daqui 2 aulas. Tá bom? Mas então é importante, muito importante isso, tá? Outra coisa, a gente pode fazer um levantamento topográfico e abrir as informações em um ambiente de SIG, né? Por exemplo, eu tenho um projeto de extensão com uma aluna minha, que a gente está finalizando os dados para publicar, onde a gente fez levantamento topográfico de 2 escolas em Fortaleza, escolas a Darcy Ribeiro e a Presidente Roosevelt. E a gente criamos um índice de qualidade do ambiente usando análise multicritério, né, o MacBert, e aí a gente quer espacializar esses índices por ambiente, né? Por exemplo, a biblioteca, a sala, tal. Então a gente pegou toda a informação que ela levantou no CAD, né? E a gente transferiu tudo isso para o SIG. Então tem como fazer isso. Só uma questão, né? Para fazer isso, o QGIS não é tão bom, né? Então a gente teria que usar um ArcGIS, por exemplo, que é um software pago, né? Que ele consegue trabalhar muito bem na conversão de dados de CAD com dados shapefile, formato que é usado geralmente em sistema de informação geográfica. Tá certo? Então, quando a gente for falar da geodésia, né? Então, a geodésia, ela analisa a forma, as dimensões da Terra, tá? E o campo gravitacional da Terra. Basicamente, o que a gente vai trabalhar no caso da geodésia é a questão de levar em conta a esfericidade, né? Que é o raio médio da Terra, as excentricidades, que são as variações decorrentes do modelo do elipsóide que a gente for adotar. A gente não vai entrar muito na parte complexa da geodésia. E a cartografia é a questão da elaboração de mapas. Muita gente fala, mas isso não é muito tão importante, não é tão complicado, né? Mas tem toda uma questão. Se você for fazer um mapa bem feito, vai gastar bastante tempo, né? Você tem que ter ideia do tamanho da linha, das cores, quais os dados que eu posso representar para o meu mapa não ficar poluído, né? Qual o tamanho do mapa, e tudo isso tem que levar em consideração. Digital, porque tudo que hoje em dia a gente vai fazer é no ambiente computacional. A gente não faz mapas à mão mais no papel, né? Como antigamente. Então, no trabalho final de vocês, no projeto final, vocês vão ter figuras e mapas. Então, é importante saber elaborar os mapas. O QGIS tem várias ferramentas para elaboração de mapas. E a questão do modelo numérico de terreno é a representação matemática da distribuição de um fenômeno espacial quando eu tenho pontos isolados, ou amostragens. Então, muitas vezes, vocês não vão conseguir levantar alguma informação em campo de forma contínua. Apenas amostras, seja amostras de altitude ou pontos cotados, seja de tipo de solo, tipo da geologia, espécie de árvore, independente do que for. Aí você vai querer espacializar isso, né? Então, gerar uma superfície contínua disso. Então, é por isso que essa modelagem é importante. Então, a fotogrametria, né? Ela é uma ciência, ela é chamada de ciência, técnica e arte, porque a gente extrai fotografias métricas. Por que fotografias métricas? Porque eu tenho informações tanto das coordenadas, e eu consigo, a partir delas também, extrair a forma, a feição dos objetos, área, volume, tudo isso, né? Então, na fotogrametria, permite fazer medidas precisas de objetos em 3D. Então, você consegue, por exemplo, fazer um modelo tridimensional usando uma fotografia. Pelo método da estereoscopia, que a gente vai falar um pouco, e pelos algoritmos computacionais que a gente já tem hoje em dia, né? Como a extração de feições de imagens por meio daquele algoritmo SFM,
Situate, Feature and Motion, a associação desses pontos com informações de coordenadas, né, usando o algoritmo de Boundary Adjustment. Então, hoje em dia, a técnica para a extração disso está por base de uma ampla questão de técnica computacional e matemática, tá? Para extrair, trazer uma imagem 2D e transformar e extrair informações 3D, né? Gerar estimar volume e fazer um modelo 3D também da área, né? Então, é usado, então, para medir coordenadas, quantificação de distâncias, alturas e áreas e volumes. Eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco alguns artigos sobre isso, onde é usado os dados de RPA para estimativa de volume de corte e aterro e monitoramento também de obras de terraplanagem, usando imagens ópticas, né, da câmera RGB e usando essa técnica da estereoscopia, que basicamente é a sobreposição de imagens, de forma que a gente consiga visualizar um objeto em 3D. Só para dizer uma coisa, só essa parte aqui da fotogrametria, e como fazer isso, extrair essas feições, quais os modelos matemáticos computacionais por trás de tudo isso, daria uma disciplina só isso, certo? Então, essa área é bastante complexa em si, né? Mas a gente tem sorte de ter muitos programas já prontos que fazem isso de forma automática e simples para a gente. Mas a parte, para você entender, a parte computacional e matemática por trás de tudo isso é bastante complexo, né? O mesmo vale para a questão do sensoriamento remoto. No caso do sensoriamento remoto, a gente também consegue calcular a área, né? E distância, a gente só não consegue ter uma estimativa de volume. Porque no caso do sensoriamento remoto, não há sobreposição de imagens, assim, a um nível que você consiga extrair nuvem de pontos e gerar modelos 3D a partir disso. Então, essa é a principal diferença do sensoriamento remoto para a fotogrametria. Tá? Ambos a gente vai tentar entender a interação da radiação eletromagnética com os materiais terrestres. No caso da fotogrametria, é muito difícil. Queria voltar, não estou conseguindo. No caso da fotogrametria, para que a gente consiga entender melhor a radiação eletromagnética nos seus diversos comprimentos de onda e como ela interage com os diversos materiais, seja a água, seja aqui o asfalto, ou a árvore, ou o solo, a gente precisaria de ter uma câmera multiespectral ou hiperespectral, né? Onde a gente conseguiria detectar diferentes faixas da radiação eletromagnética de forma separada. Então, a gente teria imagens do vermelho, do verde, do infravermelho termal, para ver a questão da temperatura e tudo isso. E a gente não consegue fazer muito isso. Por quê? Porque as câmeras para colocar a bordo do Vant, que são hiperespectrais e multiespectrais, são muito caras, né? Elas são 20, 30 mil reais ou mais. Então, é muitas vezes mais cara do que o próprio drone. Então, é muito difícil você encontrar um trabalho usando o drone que utilize uma câmera multiespectral. O máximo que tem são que vai até o infravermelho próximo, né? Que pega vermelho, verde, azul e infravermelho próximo, para ver a questão da vegetação, né? E a gente também tem algumas câmeras termais, né? Eu estou tentando submeter um projeto, né? Para ver se eu consigo um drone com uma câmera termal para fazer estudos de temperatura, né? Dos materiais em áreas urbanas, a influência da composição dos materiais na questão do fenômeno de ilhas de calor, né, em ambientes urbanos e tudo isso. No caso do sensoramento remoto, a gente tem a vantagem de que os sensores a bordo do satélite já detectam diversas faixas da radiação eletromagnética. Então, por exemplo, aqui esse exemplo, essa é uma imagem Landsat, né? Então, ela detecta a imagem no verde, vermelho, azul, infravermelho próximo, infravermelho médio, infravermelho termal. Então, tem várias bandas, né? Esses satélites gratuitos. Tem satélites hiperespectrais, como... deixa eu ver qual que é. O WorldView, né? Ele detecta até intervalos no amarelo. O Coastal Blue, que é um tipo de azul específico.
2 na faixa entre o infravermelho e o vermelho para ver estresse hídrico na vegetação. Tem o Hyperion. O Hyperion é um satélite que tem 220 bandas espectrais. Então, ele detecta 220 faixas da radiação eletromagnética. Ele consegue distinguir, por exemplo, diferentes tipos de minerais para estudo geológico, né? Identificação de minérios em afloramentos, diferentes espécies de vegetação, diferentes materiais em áreas urbanas. O que acontece com esses satélites é porque a resolução espacial costuma ser bastante ruim, né? O melhor que a gente tem é... A gente tem o Landsat, que tem a banda pancromática, que eu acho que é 10 ou 15 metros, não estou me lembrando. O Pixel. Para que a gente consiga ver informações que são úteis na área, no âmbito da engenharia, a gente precisaria de satélites com menos de 1 metro de resolução espacial, né? Então, aí a gente trabalharia... É difícil, porque todos os satélites de alta resolução espacial, como o QuickBird, o Iconos, WorldView, eles são pagos e é bastante caro a imagem, né? Então, para a gente fazer estudos com satélites é complicado. Por isso que o uso das aeronaves remotamente pilotadas é algo mais em conta, né, para estudos na engenharia, que compensam mais, em geral, né? E os sistemas de posicionamento global, né, a gente obtém informações precisas, né, e também informações sobre velocidade, deslocamento, aceleração, destino, altitude, né? Então, a gente pode fazer muitas coisas. Depois eu vou encontrar um outro artigo que usa dados GNSS para estimar ciclos de produção, né? Dos caminhões em uma obra de terraplanagem. Então, é feito um monitoramento, né? De todo o trajeto, né? Desde do carregamento até o descarregamento, tudinho. Usando dados GNSS. E aqui o GIS, ele é interessante que ele possibilita a gente integrar dados GNSS, dados de sensoramento remoto, fotogrametria, modelagem numérica de terreno, cartografia, tudo em uma coisa só. Então, ele integra todos esses dados, né? Então, eu posso ter dados levantados em campo, por meio da topografia ou por GPS, informações extraídas de imagens ou fotografias aéreas ou imagens de satélite. E eu posso cruzar essas informações para fazer análise espacial, ou seja, ver proximidade de objetos, distância, fazer análise de diferença, né? Posso, por exemplo, quando a gente está trabalhando com rasters, que são imagens, a gente pode aplicar qualquer operação matemática nelas. Por exemplo, até a análise de regressão, né? Transformar uma imagem de nível de cinza para informações de biomassa, por exemplo, dá para fazer uma infinidade de coisas. Né? Então, ele facilita muito a gestão e a análise dos fenômenos que ocorrem no espaço. Né? Por exemplo, a gente pode estimar, ver a questão da qualidade do rio, proximidade a fontes de poluição. É usado também na área da saúde, por exemplo, para indicar concentração e focos de doença, né? Caso alguém tenha interesse de sair da área da engenharia, né? Por exemplo, a questão de concentração de casos de Covid, né? Locais que tem mais ou menos. Por exemplo, a questão da dengue, né? Proximidade das áreas urbanas, relação com a população, temperatura, relação com temperatura, né? Então, dá para fazer muita coisa. Por exemplo, você pode analisar por que por exemplo, tem um estudo feito no passado analisando o local onde ocorria uma determinada doença e foi descoberto que estava tudo próximo a uma determinada fonte de água que o pessoal usava para beber, né? Então, aí foi feita a análise e descobriu que a água estava contaminada por conta da proximidade dos casos, ou seja, da densidade de ocorrência, né? Desses fenômenos. Então, a gente vai usar o Data Geosys Office, o Google Earth Pro, o QGIS, com o GRASS e com o Orpheus Toolbox, o Leica GeoOffice e o ProGrid. E informações como Excel, né, Word ou LibreOffice, né, no caso, se vocês tiverem.
Para as próximas 2 aulas, principalmente para a próxima aula, eu queria que vocês baixassem o Data GeoSys Office, tá? O QGIS e o ProGrid e o Google Earth, né? Se quiser já baixar tudo, né? Já fica tudo pronto também, né? Talvez a gente vá dar uma olhada no Spring, que é um software gratuito do INPE para processamento digital de imagens. O Office Toolbox, ele tem algumas funções de processamento de imagens, mas não são muitas, né? Se for o caso, aí eu falo para vocês mais para frente, né? Quem não tiver computador, entre em contato com alguém que tem ou pega emprestado de alguém. Como os trabalhos vão ser dupla, né? É ruim que quem não tem acesso ao computador não vai poder aprender a fazer o processamento e o tratamento dos dados, né? Porque só vendo outra pessoa fazendo, é importante vocês saberem manusear esses programas, né? Só comentar uma coisa, tem o Google Earth Engine, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas ele é um programa que possibilita a gente trabalhar com amplas imagens satélites, algumas já pré-trabalhadas, fazer todo quanto é tipo de processamento nele, né? Como ele é um programa que requer muito conhecimento da programação para trabalhar com ele, né? Geralmente Python, eu acho, tem a opção de Java, mas é mais Python. Vocês teriam que ter um conhecimento aprofundado em programação para usar o Google Earth Engine. E ele é um complexo e requeria um curso específico só para isso, né? Para trabalhar com o Google Earth Engine. Igual o QGIS, ele tem muitas funcionalidades. Ele é mais usado, o Google Earth Engine, para trabalhar com imagens satélite. Vocês vão ver, a gente tem mais de 200 satélites em órbita terrestre, muitos são gratuitos. Tem satélites tudo quanto há, que mede espessura de gelo, clorofila na água, temperatura do oceano, concentração de gases na atmosfera, presença de aerossol, que mede água no solo. Então, tem uma infinidade de satélites existentes. Então, aqui é os links para vocês baixarem o ProGrid, o Google Earth Pro, o QGIS. Tem que ser o QGIS com o GRASS, tá? E aqui a gente tem o Data GeoSys e o Leica, eu coloquei para vocês lá no Google Drive. Algumas aplicações. Alguém tem uma dúvida até o momento? Tá ficando com fome já, né? Vocês também, né? Então vamos lá. A gente vai passar um pouco rápido aqui. Pra gente terminar no máximo até meio-dia e pouquinho pra gente almoçar, né? Então, a gente tem aqui as aplicações na engenharia, né? Eu coloquei alguns artigos aqui, tá? Então, esse aqui é um artigo que eu coloquei lá na pasta, que usa o SIG para fazer o roteamento de veículos de coleta de resíduos sólidos, né? Deixa eu abrir ele aqui. Aqui. Ah, não, eu quero abrir o artigo, peraí. É esse aqui, tá? Então, ele usa um software chamado Transcad. Não sei se vocês já usaram, é um SIG, só que é voltado para planejamento de rotas, a questão de origem e destino, né? É bastante interessante, só que o Transcad, ele é pago, né? É um software proprietário. Ele é um software de SIG, mas que é voltado para planejamento de transportes, né? E é interessante que ele identifica, por exemplo, na cidade, né, as zonas onde tem um caminhão em cada zona, e aí é feita uma estimativa de quais os melhores caminhos, né, entre a origem e o destino, né, para coleta, ou seja, quais ruas vai passar primeiro e tal. E aí ele determina que o que os motoristas estavam fazendo e o que ele calculou, né, teve uma redução grande, né? Então, esse aqui em amarelo é a redução na distância percorrida, usando o planejamento das rotas, né, para a coleta do lixo,
ao invés de simplesmente a vontade do motorista, ou seja, onde ele quer passar primeiro ou não. E, então, todos teve uma redução, né? Então, até aqui ele fala, e o do tempo principalmente, né? Então, nesse artigo aqui, ele até como, ó, teve uma redução de 41% na distância total percorrida, né? E 68% no tempo. E ele conseguiu cobrir todas as ruas, diferentemente da questão empírica, ou seja, muitas vezes o motorista não cobria algumas ruas, né? Então, nesse método, fazendo esse planejamento das rotas, usando o Transcard, foi possível otimizar a coleta do lixo na cidade. Essa aqui é uma cidade lá em São Paulo, né? Ilha Solteira. Então, esse aqui é um uso do SIG, né, para planejamento, né? Então, esse aqui é para questão de planejamento de roteamento de veículos, né? Então, além disso, tem vários outros usos do SIG para planejamento de rotas, né? Para estudo de planejamento de transportes em geral. Esse aqui é um exemplo, tá? Eu coloquei esse artigo lá na pasta, quem quiser ler, né? Outro que eu vou mencionar aqui, cadê na aula? Esse aqui. É o uso de vários dados para a escolha de áreas potenciais para a implantação de aterro sanitário, né? Então, você cruza as informações, né? Então, o que acontece, né? Aqui foi feito nesse trabalho, primeiramente, uma estimativa da área, né? Com base na população e na taxa de crescimento. Então, foi estimada a taxa de crescimento, foi feita uma previsão, né? De qual seria a população em 2032, considerando a taxa de crescimento anual e a população em 2012. E aí aqui foi estimado, sabendo em média quanto que é a geração de lixo per capita, por pessoa, né? E aí foi estimado que até 2032 seria gerado 519 mil quilos por dia de lixo, né? E aí, sabendo o valor específico do lixo compactado, né? Ele estimou qual que era o volume de lixo, né? E aí foi dividido pela altura, estimou que precisaria de uma área de 9,3 hectares para 90,3 hectares para o aterro. Então, estimando a área que precisava, aí foi ver quais os melhores locais, né? E aí foi usada aquela análise HP de multicritério, né? E foi usado informações como a área urbana, né? Que foi, por exemplo, a distância mínima a áreas urbanas de 2 quilômetros, porque não queria colocar o aterro muito próximo a áreas residenciais. Vias urbanas, né? Então, a gente queria que o aterro ficasse próximo às principais vias, né? Para que tivesse fácil acesso do caminhão de lixo até o aterro. E a questão, por exemplo, de proximidade de rede de drenagem, distância de 200 metros das corpos d'água para não contaminar a água, né? Com o chorume do aterro gerado. E as declividades também, muito altas, não foram consideradas inaptas. Aí foi feita uma atribuição de notas e pesos, usando mapas de declividade, dados de declividade, distância da zona urbana, distância da rede viária, né? E aqui é um exemplo, né? Aí aqui, os intervalos de declividade, o melhor seria esse que está próprio, que é em verdinho. Aqui, por exemplo, é a distância em relação às áreas residenciais. Então, o bom seria só essa área aqui em verde ou em amarelo. E aqui a questão da proximidade, isso aqui chama buffer, né? Que é que você usa para calcular a distância em relação a um determinado variável. Então, as áreas em verde são as áreas potenciais para a instalação do aterro. Então, aqui foi identificado essas áreas em verde escuro, né? 12 locais com potencial que poderiam ser implantados. Então, esse é um exemplo de uso, né? Nessa área ambiental, certo? Aqui, esse é interessante, né? Esse aqui foi usado o GIS para ver a questão. Cadê? Para ver a questão do solar, né?
ver em qual direção o sol ia bater, né, do prédio. Aqui nesse caso ele usou o ArcGIS Viewer, né? É um programa pago de SIG, ArcView. Eu já trabalhei com ele, ele é bom para visualizar objetos 3D, né? Então, o ArcGIS ele tem diversas funcionalidades e ferramentas. Uma delas é que ele vai estimar o ângulo e altitude solar dia a dia, né? E vai mostrar qual é o lado ou não em um objeto 3D que então ele dividiu, por exemplo, a base, as paredes e aí fez a simulação 3D, né? Calculou a altura aqui no ArcView em diferentes horários e diferentes dias ao longo do ano, né? E percebeu, por exemplo, que tem maior radiação solar na parte sul, né? Durante o inverno e menor no verão, né? E então pode ter uma ideia de qual seria a radiação solar, em qual parede, para determinar qual seria a melhor orientação do prédio dentro do lote, né? Da casa, no caso. Considerando essas modelagens da irradiação solar. Certo? O ArcGIS possibilita isso, e eu recomendo todo mundo ler esse artigo, principalmente quem souber inglês, né? Vocês vão perceber que em inglês tem muito mais artigos usando o SIG para a questão da construção, planejamento de obras, de projetos de arquitetura, tudo isso, né? Se comparado a artigos em português. Então, aqui, por exemplo, ele fala também do uso de SIGs, né? Para estimar custo e a disposição dos materiais em uma obra, né? Para você, por exemplo, reduzir o custo, né? Porque às vezes você compra mais de um material, do mesmo material, que não é necessário e tudo. E o fato de que o SIG você consegue armazenar tudo nas tabelas. Falando da possibilidade do ArcGIS de trocar dados com o CAD, né? Igual eu comentei com vocês. Aqui ele tem uma seção falando especificamente sobre o uso, o uso do SIG como uma ferramenta de modelagem na indústria de arquitetura, engenharia e construção, né? Então, é bastante interessante as possibilidades que você pode fazer com isso. Então, eu recomendo vocês lerem esse artigo, é bem interessante. Outro que é interessante, esse aqui foi um que eu fiz, né? Foi a identificação de panelas e remendos, né, defeitos em pavimento, usando um veículo aéreo não tripulado. Questão de estimativa e erros de estimativa do comprimento e largura, né? Então, é esse aqui, né? Aqui a gente foi feita a passagem na área, aqui as fotos tiradas das áreas, né, com panelas e remendos. O uso foi o Phantom 4. Aqui é mostrando o plano de voo, né, que foi realizado. Usamos dois métodos de levantamento, o grid e o linear. Aqui é indicando só as áreas onde tem panelas e remendos. E aqui foi feita uma estimativa do erro, né? Pelos dois métodos. Tem um outro estudo, né, que ainda foi melhor do que esse. Foi também nessa mesma linha. Cadê? Não, esse aqui. Esse. Identificação de panelas usando o AVES, né? E aqui esse trabalho também é bastante interessante, tá? E nele ele estimou o volume, né? Porque ele fez uma correção dos dados usando os dados de GPS, então ele conseguiu estimar o volume também a área e o volume das panelas, que é bastante interessante. E tem dois artigos que é muito interessante. Deixa eu falar um aqui. Peraí, cadê? Ué, acho que não tá aqui não. Vou abrir aqui, peraí, só um minuto. Tá.
Esse aqui é um trabalho que eu estou fazendo com o professor Ernesto, o Pedro, é um trabalho semelhante a esse. A gente vai usar o SIG, né, e dados de projetos da Via para fazer um planejamento de rotas para obras de terraplanagem, né, rotas, caminhos de serviço, né. Então, aí nesse artigo é calculada a distância com menor custo, né, para a questão da obra de terraplanagem, levando em conta algumas variáveis, né, como a gradiente, né, a superfície das vias, presença, por exemplo, questão de ruídos e contaminação de corpos d'água, então distância de áreas residenciais, distância de corpos d'água, né, o uso da terra, ou seja, quais as áreas que teria menor custo para desmatar, né, as áreas de gramíneas ou áreas de arbóreas, né, obstáculos, aí a gente usa e calcula o menor custo, né, e aí ele vai propor rotas alternativas, que não necessariamente é a rota de menor distância, é a rota que apresenta menor custo. Então, mesmo que nesse método, então, por exemplo, aqui é um exemplo desse artigo em particular, que ele estaria propondo essa rota 1, ou seja, da origem da área de empréstimo até o destino, né, que é a área de aterro, quais são as melhores rotas, né, as que apresentam menor custo para a obra em geral, e não necessariamente a menor distância, porque vamos supor que você esteja 2 caminhos de serviço, um com uma área de uma estrada de terra e uma pavimentada, mesmo uma sendo ligeiramente mais longe que a outra em termos de distância, a área pavimentada, a estrada pavimentada ia ser muito mais rápido o trajeto, né? Então teria menor custo do que a área de terra, né? A estrada de terra. Então, isso é uma das variáveis, né, que é levado em consideração, que é a superfície, né, resistência ao rolamento, o gradiente, né, supondo que eu tivesse 2 rotas, né, às vezes a rota mínima é muito inclinada, então o custo, em termos de consumo de combustível e tudo, para transportar o material é maior do que uma rota num local mais plano, né. Então, isso é um uso de um SIG para planejamento de obra de terraplanagem, que é algo que a gente está trabalhando em um artigo sobre isso. Então, tem um outro trabalho aqui, que também nessa linha de terraplanagem, que é esse aqui, que é a estimativa de volume usando veículos aéreos não tripulados, né? Aqui, ele cita 3 áreas de estudo, né, distintas, tá? E é feita uma estimativa, né, da área e do volume. Aqui, por exemplo, ele mostra em detalhe as áreas de corte e aterro, né? E aí é calculada uma estimativa de volume de erro, comparando essa aqui, a estação total, ou seja, o levantamento topográfico, com o levantamento feito pelo AV, né? Veículo aéreo não tripulado. Como a gente tem na topografia bem menos pontos de levantamento do que no caso da imagem, você verifica que a precisão, em termos de cálculo do volume, tem vários estudos que mostram, do AV é muito maior do que da topografia, pela quantidade de pontos que ele gera para estimar o volume, né? A nuvem de pontos é muito maior de altitude do que é gerado no caso da topografia. Fora que no caso do AV a gente não pode acessar áreas inacessíveis pela topografia, né? Que é difícil a gente ir lá em campo fazer o levantamento. É bem interessante. Esse é também um outro artigo que eu recomendo que vocês leiam. Ele até estima aqui quanto que compara o que foi realizado usando topografia ou foi feito no levantamento com o planejado, né, no projeto. E ele verifica que tem 80% da área estava diferente do planejado, ou seja, do levantamento do que realmente foi planejado no projeto. Então é bem interessante esse trabalho aqui também. Vamos lá. Então, finalizando esse primeiro artigo, aí eu vou dar só uma introdução na próxima aula, para que na aula que vem a gente tenha mais tempo para trabalhar no Data GeoSys, né? Mas eu queria que vocês, né, encontrassem algum artigo que usa geotecnologias na engenharia, né? E que apresentasse rapidamente, né,
mais ou menos uns 5, no máximo 10 minutos, falando rapidamente, igual eu fiz, do objetivo, do método, né? Você pode mostrar o artigo como eu fiz, não precisa fazer uma apresentação, mas que vocês já começassem a pesquisar isso. Não precisa ser um artigo científico também. Se vocês tiverem algum projeto, né, alguma coisa assim, no âmbito profissional, que usou essas ferramentas, não só a topografia, porque a topografia é usada em todos os projetos, né, engenharia em geral, mas assim, que tenha uso de vantes, ou que tenha usado alguma imagem de satélite, ou que usou dados espaciais, né, para fazer alguma análise, por exemplo, escolha de rota de traço, possibilidade de traçado para implantação de uma rodovia, né, e outras coisas desse tipo. Quem quiser, aí na próxima aula eu gostaria que todos vocês apresentassem um pouquinho, tá? E por que eu estou fazendo isso, né? Como no projeto final vocês vão ter que escolher um fenômeno para estudar, é interessante que vocês pesquisem e vejam o que está sendo feito na área, né? Quais as aplicações que as geotecnologias têm na área de vocês. E vocês podem focar também numa sub-área, né? Vamos supor que você prefere a parte de construção civil, né? Pode tentar achar algo nessa linha. Se você prefere algo na área de transportes, pode encontrar algo nessa linha. Ou na parte, se vocês querem fugir totalmente do tópico, não tem problema também não. Algo que não seja na engenharia, não tem. Então, eu gostaria que vocês fizessem isso para a próxima aula, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Ah, tá. Vocês usaram o Transcad aquele APST com o Manuel, é? Eu não tenho muito conhecimento do Transcad, né? Até porque ele é pago, eu não sei, eles têm a licença lá ou vocês usaram mesmo assim, né? Alguma dúvida, pessoal? Ah, você teve com o Bertoncini. Então, muitos que já estão mais pro final do curso, né, já viram muito dessas coisas aqui que eu tô falando, né? Então, vamos supor que vocês estão pensando também, talvez, em usar essas ferramentas no trabalho de TCC de vocês. Então, é interessante vocês pesquisarem alguma coisa numa linha que vocês vão querer trabalhar como projeto final do curso, dessa disciplina, né? Projeto final da disciplina, como também algo que vocês possam usar, talvez, no TCC de vocês, se vocês quiserem trabalhar com algo que envolva o uso dessas geotecnologias. Mas, assim, tem muitas possibilidades. Um exemplo, né, é o trabalho da Ana, né, de mestrado. Ela tirou fotos, né, uma pista de pouso, para ver a questão da infiltração da água, né? Então ela colocou tinta para dar o contraste nas fotos e tal. E aí eu junto com ela a gente trabalhamos no QGIS para extrair, fazer a segmentação da foto, né? Então tem uma ampla possibilidade de coisas, principalmente se você tiver atrelado ao seu dado uma informação espacial. Não precisa ser informação espacial de muita precisão, como, por exemplo, você pode pegar informação do próprio celular, um resto de GPS de navegação, você já consegue trabalhar com a informação dentro do SIG, tá? Peraí só. Uhum. Então é isso, né? Eu vou fazer a introdução da... Alguém tem alguma dúvida? Eu vou fazer uma rápida introdução da topografia, porque, como vocês já viram, eu vou colocar na pasta também o livro Topografia para Estudantes de Engenharia e Arquitetura, para quem já tem muito tempo que fez topografia, poder ler, tá? Vou fazer rapidamente, assim, mais uns 20, 30 minutos de aula sobre isso. Na próxima aula, a gente vai retomar a topografia e vamos ver muito de como trabalhar os dados novamente no Data GeoSys. Eu vi que alguns de vocês já fizeram isso nas aulas práticas, quando fizeram a topografia, né? Faz a questão do cálculo do erro, da poligonal, estimativa do modelo digital de elevação, mapa de declividade, volume de corte e aterro. Então, a gente vai ver um pouquinho disso também Uma coisa ruim é que a versão demo, não possibilita a gente exportar nem para shapefile, né? E nem salvar, né, o dado, a versão demo.
Então, vamos lá, vou abrir a aula 2 e eu vou passar por cima da aula 2, porque na próxima aula eu vou começar a aula com vocês, apresentando rapidamente o artigo que vocês encontraram ou trabalho profissional algum projeto da área que usou alguma ferramenta de geotecnologias fora a topografia. Por que eu falo fora a topografia? Porque todos usaram topografia, tá? Porque é necessário para fazer toda aquela parte de alocação de uma curva, fazer o traçado, tudo isso. Por um caso, um exemplo de uma obra de via, até na parte de construção, né? Mas, além da topografia, foi usada alguma outra geotecnologia? Então, procura um trabalho que usou outra geotecnologia, além da topografia. De preferência, além da topografia, o GPS geodésico. Eu não sei que o GPS geodésico tenha sido usado em toda a área, né? Peraí, vou apresentar aqui rapidamente. E até antes do meio-dia e meia a gente termina a aula, tá? Pra gente almoçar. Aqui eu vou fazer uma breve... Quem já fez topografia recentemente não vai ter muita dificuldade, né? Então, a topografia, ela mede distâncias horizontais e verticais e ângulos horizontais e verticais. Vocês lembram, né? A gente ia para o campo, né? Com a estação total, com o prisma, com a baliza e a trena. E aí fazia as medidas da distância horizontal ou inclinada, eram obtidos ângulos horizontais externos, ou pode ter sido feito o levantamento de vocês por meio de ângulos de deflexão. Mas aí era feito todo o levantamento em campo, né? E aí a gente geralmente tinha pelo menos 2 pontos de coordenada conhecida, né? Para a gente poder calcular o azimuth de partida, que é o ângulo de orientação da minha poligonal, e depois, a partir de tudo isso, determinar a coordenada de todos os outros pontos, né? Então, na topografia, a gente usa medidas lineares de distâncias e ângulos, né, para calcular as coordenadas x, y e z, tá? E aí é amarrada a uma coordenada de um sistema de coordenadas, como o TM ou geodésica, latitude e longitude. Normalmente a gente usa o TM, tá? Pela pequena distância que a gente está trabalhando no âmbito da topografia. Aí vocês calcularam a área usando o método de Gauss e podem ou não ter calculado o volume. O bom é que o DataGeoSys calcula automaticamente a área e o volume para vocês. Então, vocês lembram que vocês usaram a norma da NBR 13133, né? Onde na topografia é usado métodos e processos, né, para medição de ângulos horizontais e verticais, distâncias horizontais, verticais e inclinadas, com instrumental adequado à exatidão pretendida, né? Então, normalmente a gente usava a estação total, né? Ou a estação total como teodolito. Podem ter usado também o nível, no caso do levantamento altimétrico. A gente nunca fez a locação, normalmente a gente fazia o levantamento de campo e fazia o projeto. Não dava tempo de materializar esse projeto em campo por meio dos de piquetes, né? Então, a parte de locação, eu acho que ainda é um pouco precária, né? Na topografia. Devido ao tempo e à quantidade de coisas que vocês veem, a gente não chega a ver a parte de locação. Então, como eu disse, né, no caso, quando a gente usa topografia, a gente trabalha com planta ou desenho. Mas nada impede, se você tiver na topografia associada a ela coordenadas UTM ou geodésicas, que você possa usar ela e fazer um mapa, né? Ou trabalhar essa informação, alguma outra informação já existente. Como não leva em conta a curvatura da Terra, né? A gente trabalha com extensões limitadas. Então, a gente divide ela nessas seções que vocês viram, né? O altimétrico é onde a gente usa mais o nível e a mira, no nivelamento geométrico, ou, no caso do trigonométrico, a gente usa a estação total. Então, aqui as distâncias que a gente obtém. Então, a distância horizontal, reta, entre 2 pontos. A inclinada, né? E o desnível. A inclinada também pode ser, no caso, se eu estiver usando, em vez de uma baliza, o prisma, né? Aí, então, no caso, quando eu uso o prisma para medir a distância, eu estou obtendo diretamente a distância inclinada, né?
certo? Que é a distância da minha estação total até o prisma, o centro do prisma. Aí, internamente, a estação total, por meio dessa relação dos triângulos, retângulos, calcula a distância horizontal, a partir da distância inclinada. Tá? Mas ele dá diretamente a distância inclinada. Igual quando a gente mede com a trena, a gente obtém apenas a distância horizontal. Eu teria que fazer essa relação para me obter a distância inclinada. Nós vimos que a gente tem lá na topografia os ângulos horizontais e verticais. Temos os ângulos diretos, que são o ângulo interno e externo da poligonal, e os ângulos de deflexão. Temos também os ângulos de orientação, que vai orientar a poligonal no espaço, em relação ao norte, né? Então, a gente tem o rumo e o azimuth, que são ângulos de orientação, que indicam aonde que está o meu alinhamento em relação ao norte. Ou, no caso do rumo, em relação ao norte ou sul, né? E os ângulos verticais são usados muito só na trigonometria, no nivelamento trigonométrico, para você estimar a altitude usando o nivelamento trigonométrico. Que são ângulos ou nadiral, de altura, ou zenital, né? São esses aqui, né? Que a gente viu, onde o que a estação total dá pra gente é o zenital, né? Que é 0 no zênite, 90 graus no horizonte. E 180 no nadir. Mas a gente tem esse de altura, que também é usado no nivelamento trigonométrico, onde a gente tem 0 no horizonte, 90 positivo no zênite, 90 negativo no nadir. Muito dificilmente a gente vai usar o nadiral. Então, a estação lá que a gente tem no LAG, que vocês provavelmente trabalharam, usa o ângulo zenital. E aí a gente viu que quando a gente tem estação, a gente faz a ré e vante em um ponto, a gente caminha ou no sentido horário ou anti-horário. E aí a gente vai medindo o quê? No caso, se a gente caminhar no sentido anti-horário, a gente, quer dizer, no sentido horário, né? A gente obtém o ângulo externo. No anti-horário, a gente obtém um ângulo interno. Que é só que é um exemplo de um ângulo externo entre dois alinhamentos e do ângulo interno. E os ângulos de deflexão é quando a gente prolonga um alinhamento e é o ângulo formado entre a prolongação do alinhamento anterior e o alinhamento seguinte, né? Pode ser a deflexão à direita ou deflexão à esquerda, dependendo de qual posição eu virar, certo? Então, é só uma revisão para vocês dos ângulos, né? E dos ângulos verticais e horizontais. E, no caso aqui, dos azimuths e rumo. Então, o norte ele pode estar em qualquer direção, né? Geralmente, a gente calcula o azimuth usando as coordenadas UTM, do ponto de ré e vante inicial. Mas, a gente pode calcular também usando uma bússola. Aí, no caso, a gente teria o azimuth magnético, onde a gente identifica onde está o norte magnético, né? Vai girar a estação total até que fique no meu alinhamento, certo? Girar no sentido horário e vai anotar esse ângulo. Depois, a gente usando a declinação magnética, que é a diferença do campo magnético para o norte magnético para o norte verdadeiro, a gente vai conseguir ter o azimuth verdadeiro, que é esse que nos interessa aqui. Eu acho que todo mundo calculou a partir das coordenadas o azimuth, né? Durante as aulas práticas de topografia. Se alguém de vocês usou o azimuth magnético e converteu depois, né? Tem essa possibilidade também. Então, o azimuth ele varia de 0 a 360 graus e ele vai indicar a orientação do meu alinhamento em relação ao norte, tá? Então, vamos supor, esse primeiro alinhamento aqui, ele está no quadrante nordeste. O ângulo dele vai estar entre 0 e 90 graus. Aí, o meu segundo alinhamento, ele vai estar no sudeste. E o ângulo vai estar entre 90 e 180. Terceiro aqui vai estar no sudoeste, vai estar entre 180 e 270. E aqui entre 270 e 360. Né? Então, pelo meu ângulo do azimuth, eu sei mais ou menos qual é a direção em relação ao norte que está o meu alinhamento. E, consequentemente, como que está, qual a orientação no espaço da minha poligonal, né? Como que ela está orientada, tendo por referência o norte. Lembrando que o norte verdadeiro está relacionado ao eixo de rotação terrestre, ao polo norte e polo sul. Enquanto o norte magnético, na verdade, é o sul magnético, né?
É o contrário. Mas tem uma diferença porque o campo magnético da Terra está em constante mudança. Enquanto a mudança do polo verdadeiro norte e sul é bem mais lenta do que do campo magnético. Então, a gente viu também, né, vocês viram na topografia que existem diferentes tipos de poligonal. A fechada possibilita que a gente calcule melhor o erro. E no caso, se eu já tenho o azimuth, eu só preciso de uma coordenada conhecida, que é esse triângulozinho. Se eu não tenho o azimuth de partida, eu preciso de duas coordenadas conhecidas, ou seja, com sistema de coordenadas, para me calcular o azimuth de partida. No caso de uma poligonal aberta, para que eu consiga calcular os erros angulares e lineares e calcular os azimuths, eu tenho que ter duas coordenadas conhecidas no início e duas no final. Por isso que vocês verem que é muito mais vantajoso usar uma poligonal fechada. Além de ser muito mais fácil o cálculo do erro, a gente não precisa de ter tantos pontos levantados com o GPS. Né? E aqui eu resumi o cálculo, né? Mas só para lembrar vocês os cálculos, tá? Então a gente tem os somatório do ângulo teórico interno e externo da poligonal e temos o somatório dos ângulos que nós levantamos em campo, do ângulo externo ou interno. E a gente calcula o erro angular dessa forma. É feito o cálculo da tolerância, é feita a distribuição do erro angular conforme o número de pontos ou vértices da poligonal, né? É calculado o azimuth de partida a partir. Então, depois que eu calculo o erro angular, eu tenho que somar essa correção em cada um dos meus ângulos horizontais externos ou internos. E aí é calculado o azimuth de partida e os ângulos horizontais corrigidos e o azimuth de partida, eu consigo calcular os demais azimuths. Tá? E eu vou ter a orientação de cada lado da minha poligonal, né? E aí, tendo a distância e a orientação, eu consigo calcular as projeções em x e y. Sabendo a coordenada do primeiro ponto, pelo menos de um ponto, eu consigo calcular, somando as projeções corrigidas ou não, né? Depois de fazer tudo isso, a coordenada final. Isso aqui é só uma revisão, depois quem não lembra muito disso, pode dar uma lida e olhada, né? Mas a gente, é só para vocês lembrarem, né? Como que era feito fizeram na topografia. E a gente lembra também, né, que a gente, aqui é como calcular da poligonal aberta. O que muda é só o cálculo do erro angular, que é feito o cálculo das multifinal inicial usando as coordenadas, tá? Ou se não, os ângulos de deflexão. Mas o resto é semelhante à poligonal fechada, tá certo? E que o levantamento altimétrico, né, é só uma questão. Quando a gente faz com a topografia, geralmente a gente usa o nível e a gente usa como ponto de início o referencial de nível, ou seja, a superfície do geóide, que a gente obtém a partir dos levantamentos feitos pelo IBGE, né? Quando a gente for usar um receptor geodésico, a gente vai obter, na verdade, a altitude em relação ao elipsoide, tá? Então, para que eu tenha a altitude verdadeira, quando eu faço um levantamento com o GPS geodésico, eu tenho que somar ou subtrair o que a gente chama de ondulação geoidal, que basicamente é a diferença entre a superfície do elipsoide e do geóide. E aí, lembrando que com o nível e mira é bem simples de fazer os cálculos da altitude, basta eu ter a primeira cota inicial conhecida, ou um referencial de nível conhecido, e ter as informações da leitura da mira de ré e de vante, que eu consigo calcular todos os outros pontos de altitude ao longo do meu trajeto. E no caso do nivelamento trigonométrico, eu preciso ter um equipamento que tenha o ângulo zenital, né? Então, eu preciso estacionar ali um ponto, e é feita uma análise considerando a altura do aparelho, que é medido, esse DV, que é a projeção do centro do equipamento até o centro do prisma, né? Esse DV aqui. Temos a altura do prisma e o desnível. O que nos interessa é o desnível, né? E a equação é ligeiramente diferente se eu estou numa situação de aclive ou de declive.
E aqui, só lembrando para vocês, o que a gente vai ver na próxima aula, durante a aula, é a questão dos pontos cotados. A gente vai ter os pontos cotados e a gente vai gerar curva de nível no DataGeoSys. São curvas onde eu tenho a mesma altitude, né? Aqui é um exemplo, tá? E ela geralmente é representada assim, né? Então, aqui, se eu tenho uma menor cota ou altitude e aumento, quer dizer que eu estou numa situação de serra, subindo. Se for o inverso, quer dizer que eu estou numa condição de depressão, né? Tá descendo um morro, né? A declividade, né, que é calculada, então, como a diferença aqui entre a base, a altura e a inclinação, né? Então, a gente tem a declividade, tem um percentual, que é o desnível dividido pela distância horizontal. O desnível é a diferença de altura de um ponto A para o ponto B. Tá? Então, eu tenho aqui essa curva de 30 metros, por exemplo, essa aqui de 40. Então, a diferença de 40 menos 30 é 10 metros de desnível. Dividido pela distância, tá? Eu tenho a hipotenusa, que é a inclinação. A declividade é muito utilizada em várias obras, né? Principalmente obras de estrada, mas também algumas obras de construção. É importante a gente saber a inclinação para saber a questão do fluxo d'água, para fazer o planejamento do sistema de drenagem, certo? Por exemplo, tem vários lugares, a gente foi na escola, né, que a gente fez levantamento topográfico, e eles colocaram o auditório no ponto mais baixo do terreno, bem numa pequena depressão, certo? Aí toda a água que chovia caía dentro do auditório e alagava ele, porque não foi feito um planejamento levando em conta o relevo. Por isso que é importante vocês conhecerem bem essas informações, como a questão da inclinação, né? Porque quanto mais inclinado, mais rápido a água vai descer, né? Favorece processos de erosão, né? De estabilização de taludes. Então é bastante a movimento de massa, né? Quando ocorre a. Então é muito importante vocês terem o conhecimento de tudo isso aqui, né? Aqui é o perfil longitudinal, você pode fazer a partir de pontos cortados, onde eu meço a distância com a régua de um ponto ao outro da curva de nível, e eu tenho aqui plotado a altitude e a distância. Então eu consigo ver a partir da curva de nível como seria meu relevo. Então aqui eu tenho uma serra, uma área plana e outra serra. Tá, aí esse aqui de curvas eu vou falar mais na próxima aula com vocês. Eu passei bem rápido aqui, né? Eu vou deixar o livro para vocês lerem, mas como o objetivo da disciplina não é trabalhar com topografia, já que vocês, cada coisinha aqui que eu mencionei, vocês tiveram algumas aulas a respeito, né, na disciplina, tanto aulas práticas como teóricas, eu vou deixar o livro e os slides estão lá também, para vocês olharem. Eu recomendo vocês darem só uma breve revisada, né? Na próxima aula eu vou falar um pouco mais de curva circular, cálculo de curva circular simples, e como a gente pode calcular os elementos dela no DataGeoSys. Alguém já fez isso? Com algum professor da topografia? Calcular os elementos da curva circular no DataGeoSys? Alguém já fez isso em algum outro programa? Não? Vocês só fizeram o cálculo à mão, né? Desses elementos. Alguém de vocês já viu o projeto PCIV? Projeto de Construção de Infraestrutura Viária? Que isso é mais pro final do curso, né? Você já, né? Eles entram, eu não conheço muito, é por isso que eu tô perguntando. Eles entram muito em detalhe nos cálculos. Você vê curva de transição, superelevação, tudo isso? O que eu me lembro que o professor Show comentou comigo é que vocês não vêem muita parte de locação, né? Da curva, mas que a parte do cálculo dos elementos vocês já vê. Vocês veem o que? A curva de transição de Cournot, é? Ah, tá. Só os pontos principais, é tudo calculado à mão, né? Então, interessante você ver como fazer isso no programa, né? Porque é muito mais rápido e fácil, né? Do que fazer tudo à mão. Então, a gente vai revisar rapidamente só a curva circular simples, porque as curvas de transição são um pouco mais complexas e requerer muito mais tempo. E muitos de vocês que estão fazendo a disciplina ainda não viram PCIV, né? Nem PCIV isso. Então, aí eu ia ter que explicar do zero, né?
Agora, topografia eu passei rápido, porque como é pré-requisito para disciplina, todo mundo já viu topografia, né? E tudo isso que eu falei aqui não é novidade. Então é isso, pessoal. Obrigada, hein? Vamos sair, acho que 3 horas de aula é muito, né? 2 horas já é muito, imagina. Nunca, a gente dificilmente vai ter 3 aulas online, viu? 2 horas já estamos cansados com fome, né? Então é isso, eu vou colocar a aula, o link lá em material de apoio no Solar, tá bom? Lembra de baixar o Data Geosys para a próxima aula, tá certo? Deixa eu só ver. Cirlane, Luiz Fernando, ele colocou aqui? Deixa eu ver. Ah, colocou aqui. Pronto, eu vou criar o grupo provavelmente hoje ainda, ou no máximo amanhã, tá bom? Então, tchau. Abraços.